Prezados alunos, vamos dar continuidade, então, às aulas dessa semana, conversando um pouquinho sobre os órgãos do sistema imunitário. Então, nas duas aulas anteriores, nós vimos as células do sistema imunitário. Agora, tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa, particularmente os linfócitos. Agora, nós vamos discutir como essas células se organizam no sistema imunitário, onde elas se localizam nos órgãos do sistema imunitário. Compartilhar, então, os slides com vocês. Então, nós vamos ver os órgãos do sistema imunitário. Os órgãos são formados por órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides primários são aqueles que formam os linfócitos. Então, são órgãos formadores de linfócitos. São onde o linfócito B e o linfócito T se originam. E os órgãos linfóides secundários são aqueles onde ocorre a resposta do sistema imunitário, onde o antígeno encontra, o micro-organismo encontra um linfócito específico e induz uma resposta imune de defesa contra aquele micro-organismo. Nos órgãos linfóides secundários, então, nós temos os linfonodos, que estão espalhados por todo o nosso organismo, na região submandibular, cervical anterior, cervical posterior, na região axilar, na região inguinal, na região paraórtica, na região poplítea, em todo o nosso organismo, no anel de Van-de-Waer, que fica na orofaringe. Então, todo o nosso organismo nós temos linfonodos esperando encontrar um antígeno para a indução de uma resposta imune. O baço, os linfonodos, a mucosa. Todos esses órgãos estão interligados por vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Vamos começar, então, a entender os órgãos linfóides primários, começando pela medula óssea. Então, na medula óssea, o célula primordial, de onde vão se originar todas as células do sistema imunitário, tanto da imunidade inata quanto da imunidade passiva, e também como as hemácias e as plaquetas, eles estão localizadas próximo à tábua óssea. Então, imagine, o osso tem uma tábua de um lado e uma tábua do outro. E próximo a essas tábuas ósseas se encontram as células primordiais. Dependendo de estímulos que existem no próprio microambiente, como a influência de células, de citocinas, ou então do meio externo, como citocinas produzidas no meio externo, que podem modificar a produção das células do sistema imune. Então, numa situação normal, as células são produzidas principalmente por estímulos das células do estroma da medula óssea, as células que existem ali, e os fatores de crescimento regularmente presentes ali. Então, essa célula primordial, elas vão formar uma quantidade sempre fixa de linfócitos e granulócitos que estão presentes no sangue circulante. Então, numa situação normal, a célula primordial é estimulada a se transformar em qualquer uma dessas séries, e quando ela vai se transformar, então, em um linfócito B e um linfócito T, ela fica comprometida a se transformar num linfócito B, ou seja, ela recebe os estímulos para se transformar num linfócito B. Esse processo se inicia próximo da tábua óssea. Então, quando o linfócito amadurece, ele amadurece totalmente no timo, na medula óssea, e é jogada para o sangue circulante. Então, para ele fazer esse processo de amadurecimento, ele tem que migrar da tábua óssea até o centro do estroma da medula óssea. E não tem vaso sanguíneo, então ele tem que caminhar encontrando as células e recebendo estímulos por contato célula a célula e por moléculas, fatores de crescimento e citocinas que estão ali presentes. Então, ele migra da tábua óssea até o
centro da medula óssea, daí ele migra para a periferia. Então, quando ele é um linfócito B, ele migra para a periferia como um linfócito B totalmente competente. Então, ele adquiriu todas aquelas moléculas que nós discutimos na aula anterior, que caracterizam um linfócito B. Então, ele recebe a molécula de imunoglobulina na sua superfície, que é da classe IgM e IgD. E aí ele se transforma num linfócito B maduro, totalmente competente, e é jogado no sangue circulante. Quando essa célula primordial se compromete para se transformar num linfócito T, ela vai ter que migrar, sair, atravessar a medula óssea e sair para o sangue circulante sem sofrer os estímulos que o linfócito B sofreu. E ela vai sair um linfócito que ainda não tem as características de um linfócito T. Então, ela não tem o receptor do antígeno, ela não tem a molécula CD4, ela não tem a molécula CD8. E ela vai ter que migrar para o timo, e lá no timo é que ela vai amadurecer como um linfócito totalmente competente. Então, o linfócito B sai da medula óssea como um linfócito B totalmente competente, o linfócito T sai do timo como um linfócito comprometido a ser um linfócito T. E esse linfócito que está comprometido a ser um linfócito T vai completar o seu amadurecimento no timo. Então, a célula primordial se transforma em qualquer célula do sangue circulante. Então, aquelas células primordiais que foram comprometidas para o progenitor mieloide, ela vai formar os eritrócitos, as plaquetas, os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos, os monócitos. Aquelas células que foram comprometidas para o progenitor linfóide, aí ela vai formar os linfócitos B, linfócitos T e o linfócito da célula NK. Os linfócitos B saíram do timo, então, totalmente competentes, com todos os marcadores, e o linfócito T ainda não tem nenhum marcador, e ele só vai adquirir esses marcadores quando ele fizer o seu processo de amadurecimento no timo. Então, no timo, quando ele fica onde? O órgão fica na região retroesternal, é um órgão formado por 2 lobos, e cada lobo apresenta vários lóbulos. Então, cada lóbulo apresenta vários lóbulos. E esses lóbulos têm a região do córtex e a região da medula. Então, um lóbulo tímico, ele vai ter a região do córtex, que é essa região mais escura, e a região da medula, que é essa região mais clara. Então, o córtex, essa região azul mais escura, e a medula, que é a região mais clara. O que vai acontecer quando o linfócito chega no timo? Ele vai ter que caminhar, ele vai entrar no timo pelo córtex. Então, no córtex, ele vai ter que amadurecer caminhando do córtex e vai até a medula, e da medula ele vai sair para o sangue circulante. Nesse processo de migração do córtex para a medula é que ocorre o processo de amadurecimento do linfócito, onde ele vai ganhar todos os seus marcadores específicos. Então, no timo, quando o linfócito T comprometido a ser um linfócito T, saiu da medula óssea e chegou no timo, ele vai entrar pela região do córtex do timo. O timo, então, é formado por trabéculas que dão a estrutura do órgão. Ele vai ter células epiteliais tímicas, ele vai ter macrófagos e ele vai ter a célula nurse, ou enfermeira, ou babá, né, nurse, enfermeira do inglês, babá do inglês, certo? E essas células que eram comprometidas a ser um linfócito T, que chegaram no timo, quando ele entra no timo, ele passa a receber o nome de timócito. Então, o linfócito T, em trânsito no timo para o seu amadurecimento, ele recebe o nome de timócito. Então, ele vai ser jogado na região externa do córtex, em que nessa região ele vai sofrer um processo de multiplicação. Como ocorre um número de morte muito grande de linfócitos enquanto ele está atravessando o timo nesse processo de amadurecimento, precisa haver um processo inicial de multiplicação para aumentar a efetividade do sistema.
Então, aquele linfócito que foi comprometido a ser um linfócito T, que caiu na região do córtex do timo, ele vai receber estímulo dessas células nurse e entrar em multiplicação. Então, um linfócito T se multiplica em vários linfócitos T antes de começar a sua migração do córtex para a medula óssea. Nesse processo de migração do córtex para a medula óssea, o linfócito T, como também ocorreu com o linfócito B no timo, ele tem que adquirir todas as características de um linfócito T. Então, ele vai ter que adquirir o receptor do antígeno do linfócito T, ou seja, ele vai formar a molécula que vai dar a especificidade do linfócito T, ou seja, o receptor do antígeno do linfócito T. E ele tem que produzir um receptor do antígeno de linfócito T que não seja específico para antígenos próprios. Que se esse linfócito fosse, esse receptor do antígeno fosse específico para o antígeno próprio, ele poderia causar doença autoimune. Então, existe um sistema estrito de controle nesse processo de amadurecimento do timo para eliminar todos os linfócitos T que tivessem condições de reconhecer o antígeno próprio. Então, ele entrou em processo de multiplicação, e aí não tem vaso sanguíneo já fazendo com que ele chegue até a região do córtex, da medula, porque da medula ele vai sair para o sangue circulante. Então, ele tem que caminhar, fazendo contato com as diversas células que existem ali no estroma tímico, que são as células epiteliais tímicas, que é essas cor-de-rosas, os macrófagos, células dendríticas, células que estão selecionando o linfócito T para produzir um linfócito T que não reconheça os antígenos próprios. Então, ele vai ter que formar um receptor do linfócito T que não reconheça antígeno próprio. Ele vai ter que formar uma molécula do CD4 e a molécula do CD8. No início, ele ganha as duas moléculas CD4 e CD8. E então, ele tem que receber um receptor do linfócito T que não seja específico para o próprio, então ele vai selecionar, ele vai ter um processo de seleção. Nesse processo em que ele migra do córtex até a medula, todos aqueles linfócitos que reconhecerem o receptor do linfócito T, reconhecer um antígeno próprio, que está na superfície da célula, apresentado pela célula apresentadora de antígeno, macrófagos, células epiteliais tímicas, células dendríticas, eles estão apresentando antígenos próprios na molécula do CPH, então, se eles reconhecerem o antígeno próprio apresentado por essas células, enquanto ele está atravessando o timo, ele sofre um processo de morte. Então, ele é morto ativamente por apoptose. Então, esse linfócito é morto se ele reconhecer um antígeno próprio. Isso chama seleção negativa do linfócito quando ele está atravessando o timo, ele está amadurecendo no timo. Ele ganha as duas moléculas, CD4 e CD8, e ele tem que fazer também a seleção positiva. Então, ele vai ter que reconhecer um antígeno ou na molécula CD4 ou na molécula CD8. Inicialmente, o linfócito vai ganhar as duas moléculas, o CD4 e CD8. Então, se ele formou um antígeno, e esse antígeno ele que está ligado numa molécula de CPH de classe 2, ele vai selecionar uma molécula que tem o CPH de classe 2. Então, ele vai excluir o CD8. Se ele se ligar numa célula apresentadora de antígeno, que está apresentando antígeno numa molécula de CPH de classe 1, ele vai excluir o linfócito TCD4, porque ele está se ligando na molécula CD8. Então, isso vai chamar seleção positiva. Então, ele vai fazer um processo de seleção negativa, em que ele vai excluir todos os receptores, os linfócitos que estiverem apresentando receptor de antígeno específico para antígenos próprios, que é o processo de seleção negativa. E ele vai fazer um processo de seleção positiva, aquele que vai fazer a ligação com o antígeno. Então, ele vai se ligar a um antígeno e aquele que tem que se ligar perfeitamente, porque se o receptor do linfócito T não reconhece a molécula do complexo principal de histocompatibilidade, ele também vai morrer. Isso chama seleção
positiva. E ele vai escolher a molécula CD4 e vai escolher a molécula CD8. Essa avaliação, esse desenvolvimento do linfócito no timo, vocês ainda vão ter 2 aulas para ver isso com bastante detalhes, tá certo? Então, esse linfócito que migrou, que saiu da medula óssea, migrou para o timo, migrou do córtex para a medula, ele vai sair um linfócito totalmente competente que vai cair no sangue circulante. Então, ele vai ser ou um linfócito T CD4 positivo, que vai ter um receptor do antígeno chamado alfa-beta, ou ele vai sair um linfócito T que é CD4 positivo, ou CD8 positivo. Ou então ele vai sair para o sangue circulante um linfócito T que selecionou o receptor do antígeno gama-delta. Vocês vão voltar a esse processo na aula específica de desenvolvimento do sistema imunitário, no timo, tá? Do linfócito no timo. Então, vai sair do timo um linfócito totalmente competente, expressando ou a molécula CD4 ou a molécula CD8, e o receptor do antígeno para o linfócito T. Então, ele nasceu na medula óssea da célula primordial. Aqueles que amadureceram na própria medula óssea vão sair como um linfócito B totalmente maduro e migrar para o sangue circulante. No sangue circulante, eles vão cair nos gânglios linfáticos, no baço, nos linfonodos, no baço, no tecido linfóide associado à mucosa, e vão voltar de novo, fazendo a circulação do sangue para os órgãos linfóides secundários, que voltam para o sangue, que vai para a linfa, que vai para o sangue, e vão fazendo essa circulação. Então, os linfócitos não ficam parados, eles estão migrando o tempo inteiro. Qual que é a importância disso? O linfócito tem que encontrar o seu antígeno específico, e eu tenho poucos linfócitos com receptor de antígeno específico para esses antígenos que estão localizados nos órgãos linfóides secundários. Então, ele tem que ficar migrando para ter chance de encontrar aquele seu antígeno. Se esse linfócito que amadureceu da célula primordial no medula óssea, ele foi comprometido para a linhagem de linfócitos T, ele migrou para o linfócito, da medula óssea para o timo. No timo, ele fez todo aquele processo de amadurecimento que nós acabamos de falar, e vai sair para o sangue periférico um linfócito maduro totalmente competente. Ou um linfócito CD4, representando o receptor do antígeno mais a molécula CD4, ou um linfócito TCD8, apresentando o receptor do antígeno mais a molécula CD8. Aí ele vai cair no sangue circulante, e de lá ele vai ficar migrando para os órgãos linfóides secundários. Dos órgãos linfóides secundários, ele passa um tempo naqueles órgãos linfóides secundários e volta de novo para o sangue circulante ou para os gânglios linfáticos. Então, ele vai ficar circulando no nosso organismo. Qual é a importância dos linfócitos não ficarem parados num determinado órgão ou determinado lugar? Então, eu tenho poucos linfócitos com receptores específicos para um determinado antígeno. Então, se eles ficassem parados, eles não teriam chance de encontrar o seu antígeno. Então, as células do sistema imunitário precisam ficar circulando pelo nosso organismo, do sangue para os tecidos linfóides, para encontrar o seu antígeno específico para aquele receptor de antígeno que ele tem. Se ele encontrar esse antígeno, ele vai sofrer multiplicação e diferenciação e induzir uma resposta imune que vai fazer a defesa do nosso organismo. Se caso ele não encontrar nenhum antígeno, então ele não vai receber nenhum estímulo, nem o linfócito B, nem o linfócito T, não encontrarem o seu antígeno, depois de um determinado tempo ele acaba morrendo. Então, uma célula que não recebe nenhum estímulo, o destino dela vai ser a morte. Então, depois, se ele encontrar o seu antígeno, ele vai se multiplicar e diferenciar nos órgãos linfóides secundários. Então, vamos entender como funciona o sistema linfático no nosso organismo. Então, o sistema linfático, ele fica interligando todos o tecido linfóide secundário do nosso organismo. Então, ele
todos os tecidos, ele termina em fundo cego, como se fosse dedos de luva. E então, esses dedos de luva com fundo cego, eles ficam drenando todo o espaço tecidual do nosso organismo. Vai sair do tecido subcutâneo para os gânglios linfáticos o líquido que tiver nesse espaço, os linfócitos que estiverem nesse espaço e as células apresentadoras de antígeno que capturarem um antígeno nesse tecido, ou o próprio micro-organismo que vai cair nesses sistema linfático. Então, ele vai ser capturado e vai migrar para um órgão linfóide secundário. Então, nesse processo de migração para um órgão linfático, um gânglio linfático, um órgão linfático secundário, um tecido, ele vai encontrar um gânglio linfático, ou seja, um linfonodo. Então, o sistema linfático vai drenar sempre para um linfonodo. Então, ele vai chegar num linfonodo através dos vasos linfáticos aferentes. Esses vasos linfáticos aferentes têm um sistema de válvula que fazem com que a linfa vá para frente e não consiga mais voltar para trás. Então, faz com que ela caminhe para os vasos, os gânglios, pelos vasos linfáticos aferentes, até chegar num linfonodo. Então, a linfa vai chegar carregando linfócitos, vai chegar no seio linfático do gânglio linfático. E ela só pode sair pela linfático eferente. Então, ela vai chegar num gânglio linfático pelo vaso linfático aferente, que está chegando no gânglio linfático. Então, eu tenho vários vasos linfáticos chegando no gânglio linfático, e ela vai sair por um vaso linfático eferente. Então, ela tem que caminhar no linfócito que chegou aqui, ou o micro-organismo que foi carregado para aqui, que chegou num linfonodo, ele tem que caminhar no linfonodo encontrar com células, para ter chance de encontrar com o seu antígeno. E aí, para ele sair, ele tem que atravessar todo o gânglio linfático, o linfonodo. Então, como que é a distribuição dos linfócitos nos linfonodos? Então, eu tenho nos linfonodos áreas específicas de linfócito B e áreas específicas de linfócitos T. Então, as áreas, um linfonodo é formado por uma região do córtex, que é esse que está marcado em amarelo, uma região paracortical, que está marcada em laranja, e a região da medula. Então, na área do córtex é que vão ficar os folículos linfóides. Folículos linfóides são áreas específicas de linfócitos B. Então, os linfócitos B ficam nos folículos linfóides, na área cortical de um linfonodo. Na área paracortical ficam os linfócitos T. Então, eu vou ter linfócitos T distribuído em toda a área paracortical. Então, eu vou ter o antígeno chegando carregado por uma célula apresentadora de antígeno, ou ele próprio, sozinho, sendo carregado para cá. Eu vou ter macrófagos e células dendríticas que vão capturar esse antígeno, ou então a própria célula dendrítica ou macrófago já veio trazendo o antígeno aqui para dentro. Então, ele vai encontrar uma área de linfócitos T, em que ele vai reconhecer o linfócito T vai reconhecer especificamente aquele antígeno que foi carregado pela célula apresentadora de antígeno. E ele vai migrar então o linfócito T agora vai migrar para uma área de folículo linfóide para estimular um linfócito B específico para aquele antígeno que foi trazido do tecido periférico. Então, a resposta imune primária vai sempre ocorrer num órgão linfóide secundário. E aqui, como nós estamos discutindo, no gânglio linfático.
Então, as áreas de linfócito T são as áreas paracorticais, e as áreas de linfócito B são a área cortical. Depois que essa célula entrou em multiplicação e diferenciação, ela vai migrar para o centro, né, para a medula desse linfonodo, e daí ela vai sair para o sangue circulante. Então, ela vai sair ou através dos gânglios linfáticos eferentes, ou através da circulação sanguínea, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, ele entrou, induziu uma resposta imune primária, sempre vai ocorrer num gânglio linfático. Quando um linfócito B entrou em contato com um antígeno e entrou em multiplicação e diferenciação, então aqui, ó, um corte histológico mostrando um folículo linfóide, que são áreas de linfócitos B. Se esse linfócito B entrou em contato e ele entrou em multiplicação e diferenciação, ele se transforma num folículo linfóide com centro germinativo. Então, no centro germinativo, então, na parte externa, eu tenho os linfócitos que não foram ainda ativados, e na parte interna eu vou ter os linfócitos que foram ativados. Então, o centro germinativo contém plasmócitos, ou seja, o linfócito B que encontrou seu antígeno, entrou em multiplicação e diferenciação, ele fica com o aspecto de uma célula bem grande, com um núcleo para um lado, num canto da célula, e o citoplasma cor é mais claro, por isso que essa área é mais clara. Então, se eu tenho um folículo linfóide com centro germinativo, significa que está ocorrendo uma resposta de linfócito B, e aqui eu estou cheio de linfócitos B que se transformaram em plasmócito, produzindo anticorpos, que vão ser jogados no sangue circulante para fazer a defesa contra um determinado micro-organismo. Bom, então eu tenho a circulação linfática, tenho a distribuição dos linfócitos T e B no gânglio linfático, e eu tenho a circulação sanguínea nesses gânglios linfáticos, nesses linfonodos. Como que é a circulação sanguínea? Qual a particularidade da circulação sanguínea dos linfonodos? Então, como em qualquer lugar, em qualquer órgão do nosso organismo, eu vou ter uma artéria chegando, que vai ramificar em capilar, arteríola, capilar, vênula, e vai sair uma veia que vai sair do linfonodo, como qualquer órgão do nosso organismo. Mas as vênulas dos gânglios linfáticos, dos linfonodos, têm particularidades. Então, essas vênulas são chamadas vênulas de endotélio de alto, vênulas com endotélio alto. Então, o que significa essas vênulas com endotélio alto? O sangue está circorrendo por dentro do vaso e está indo embora. E o antígeno que esse linfócito tem que reconhecer está onde? Na área paracortical. Então, quando o sangue está circulando por dentro do folículo linfonodo, ele tem que pegar o linfócito que está dentro do vaso e jogar para o estroma do gânglio linfático, do linfonodo. Então, ele tem aqueles receptores de aderência que nós vimos lá na primeira aula, que fazem com que esses linfócitos, ao circularem por essas células de endotélio alto, esses endotélios, né, ao vaso de endotélio alto, ele pega o linfócito e transfere por dentro desse endotélio e passa esse linfócito para o estroma do tecido. Então, ele concentra grande parte desses linfócitos que estão no sangue circulante para dentro do tecido. E ele só vai conseguir voltar para a circulação sanguínea depois que caminharem entre essas células. Então, se tiver chegado algum antígeno que veio do tecido subcutâneo e foi migrado para o gânglio linfático, aumenta a chance desse linfócito específico encontrar o seu antígeno específico e induzir uma resposta imune. Então, tudo no sistema imunitário se organizou de modo que aumenta a chance de um antígeno encontrar o seu, de modo a aumentar a chance de um antígeno encontrar
o seu linfócito específico. E aqui ele vai ter, então, áreas de linfócitos B e áreas de linfócitos T. Em qualquer lugar que eu tiver folículo linfóide no meu organismo, vai ser áreas de linfócitos B. E se ele tiver folículo linfóide com centro germinativo, significa que está ocorrendo uma resposta com os plasmócitos produzindo anticorpos. Aqui é um corte histológico mostrando esse gânglio linfático foi lavado e está mostrando os linfócitos que estão aderidos a esse vaso e que vão ser carregados para dentro do estômago do tecido. Então, no vaso sanguíneo, o linfócito fica aderido ao endotélio alto, as células de endotélio alto migram para o tecido e são jogados no tecido circulante. Então, aqui foi lavado e os linfócitos estão todos aderidos ao endotélio. O outro órgão linfóide é o baço. Então, o baço, diferentemente do gânglio linfático, ele não tem linfáticos aferentes. Você vê que aqui está lisinho, né? Não tem nada. Não tem nenhum linfático aferente. Ele só tem vaso linfático que se formou dentro do órgão e que vão sair. Então, ele só tem vaso linfático eferente, ou seja, vaso saindo. Ele não tem vaso linfático chegando. Ele tem só vaso linfático saindo. O linfonodo tem vaso linfático chegando e vaso linfático saindo. O baço só tem vaso linfático saindo. E o vaso, então, também, ele tem também a circulação linfática e a circulação sanguínea. A circulação sanguínea no baço, ela vai sempre entrar pela artéria e vai fazer sempre ramificações em 90 graus. Então, ela vai sempre fazer ramificações em 90 graus. E aí eu vou encontrar áreas de linfócitos T e áreas de linfócito B. Então, essas artérias que vão se ramificando em arteríolas, eles vão sendo envolvidos por uma bainha linfocítica periarteriolar. Então, em volta de cada arteríola que está chegando no baço, eu tenho uma bainha arteriolar, de linfócitos. Então, bainha linfocítica, então, cheio de linfócitos T, envolvendo esse vaso, essa arteríola que está chegando. No final dessa arteríola, quando ela vai fazer a sua ramificação, eu vou ter áreas de linfócito B, que são os folículos linfóides. Então, o sangue vai sendo carregado aqui, encontrando essas áreas de linfócitos T e essas áreas de linfócito B. E ele vai ser jogado nessas áreas em que ele tem linfócito B, tem chance de encontrar linfócitos B e linfócitos T. Então, no baço, eu só tenho artéria que entra e sai, e vaso linfático, só que sai. Então, como vai chegar um antígeno no baço? Então, se um antígeno chegou no baço, significa o quê? Que ele saiu do sangue circulante e chegou no baço, porque ele não teve outro caminho para chegar no baço. Então, se eu tiver um paciente que tem um aumento do baço, significa o quê? Que houve um antígeno que chegou nesse órgão, encontrou um micro-organismo que chegou no baço, encontrou o seu linfócito B, o linfócito T específico, que induziu a multiplicação dessas células. Então, o que ocorreu aqui dentro? Ele entrou em multiplicação e diferenciação, e esse aumento de multiplicação e diferenciação que leva ao aumento do órgão. Então, eu posso ter uma esplenomegalia, vai ser por aumento da multiplicação desses linfócitos que encontraram seu antígeno. Então, para ele chegar aqui, só carregado pelo sangue. Então, sempre que eu tenho um paciente que tem o aumento do baço, significa que esse micro-organismo caiu na circulação sanguínea para ele chegar no baço. Enquanto que, se ele tiver aumento de gânglios linfáticos, ele pode ter chegado no gânglio linfático tanto pela circulação sanguínea quanto pela circulação linfática, porque ele tem linfático aferente e eferente, e ele tem circulação sanguínea que entra, que chega e sai.
Então, mas no baço, não, ele só vai ser aumentado se o antígeno chegou pela corrente sanguínea. E como é a circulação sanguínea no baço? Então, o baço tem uma circulação sanguínea fechada, como em todos os outros órgãos, e uma circulação sanguínea aberta. Então, uma circulação sanguínea, ele vai entrar no órgão, como uma artéria, que vai fazer uma arteríola, que vai ter a bainha linfocítica periarteriolar, que vai ter cheia de linfócitos T, e pode cair no sangue, numa circulação fechada e ir embora para o sangue circulante. Ou ele pode cair numa circulação aberta, ou seja, o vaso vai drenar como se fosse num lago de sangue. Então, ele vai chegar, cair no tecido, no estômago do baço, e vai, então, todas essas células que chegaram no sangue, sejam os monócitos, linfócitos, macrófagos, que vão se transformar em macrófagos quando estão no baço, linfócitos, e os próprios antígenos que chegaram aqui, ele vai cair no estroma do baço. Então, neste estroma do baço, ele não tem caminho para voltar para a circulação sanguínea, a não ser atravessando de volta as células endoteliais para cair na circulação sanguínea. Qual é a importância da circulação aberta? Aumentar a chance daquele antígeno encontrar os seus linfócitos, que estão aqui na bainha linfocítica periarteriolar, ou nos gânglios linfáticos, os folículos linfóides que estão cheios de linfócitos B, ou a bainha linfocítica periarteriolar que está cheia de linfócito T, e ele ter chance de encontrar o seu linfócito específico e entrar em multiplicação e diferenciação, induzindo uma resposta imune, entrar em multiplicação e diferenciação e fazendo a defesa contra aquele micro-organismo. Então, o baço tem a circulação fechada e a circulação aberta. O outro órgão linfóide secundário que nós temos é o tecido linfóide associado à mucosa. Então, nós temos a mucosa das vias respiratórias, da via geniturinária e da via digestiva. Os mais bem estudados são das vias digestivas, e é o que a gente vai discutir aqui com vocês, mas isso se vale também para as vias respiratórias e as vias geniturinárias. Então, como que é a luz intestinal? Eu vou ter folículos, vilosidades e criptas, vilosidades e criptas, vilosidades e criptas, não é? Então, nesse epitélio que está formando as vilosidades, eu vou ter incrustado alguns linfócitos, que são os linfócitos intraepiteliais. A cada 40, 30, 10 células epiteliais, eu vou ter um linfócito, que é o linfócito intraepitelial. Esses linfócitos intraepiteliais têm particularmente o papel de linfócitos T supressores. Por que eu preciso ter um linfócito supressor na luz intestinal? Então, tudo que vai chegar na luz, entrar no nosso organismo, vai chegar pela luz intestinal. Todos os nutrientes que nós temos, que nós ingerimos, eles vão ter que chegar na luz intestinal e serem absorvidos. E eu tenho muitos antígenos, proteínas estranhas, que são colocadas e que têm que ser digeridas antes de serem absorvidas. Então, eu tenho que inibir uma resposta imune para antígenos que não seriam patogênicos para o nosso organismo normalmente. Então, os nutrientes, nós não precisamos induzir uma resposta imune contra nutrientes. Se eu induzir uma resposta imune contra nutrientes, eu vou ter o agravante de ficar até doente, vou causar doença no meu organismo. Então, eu tenho que haver uma inibição da resposta imune para aqueles linfócitos que estão, para aqueles antígenos que estão na luz intestinal.
Mas eu tenho ali também muitos antígenos que estão patogênicos para o nosso organismo. Então, para fazer a defesa contra esses antígenos que são patogênicos, nós temos o tecido associado à mucosa, que se localiza em áreas específicas, que são os folículos linfóides, que são as placas de Peyer ao longo da luz intestinal. Então, aqui, numa placa de Peyer, eu vou ter na periferia, próximo à borda da luz intestinal, umas células chamadas células M. Essas células M, elas não são macrófagos, mas elas têm a capacidade, elas não são células apresentadoras de antígeno, não são macrófagos, elas são células M, de membranosa. E ela tem receptores que ficam reconhecendo antígenos que seriam patogênicos. Então, essas células ficam capturando micro-organismos patogênicos. Por exemplo, uma Salmonella typhi, ela capturou essa Salmonella typhi e jogou para dentro da placa de Peyer. Dentro da placa de Peyer, eu vou ter um folículo linfóide. Então, folículo linfóide, como eu já falei antes, é sempre uma área de linfócitos B. Então, nessa área de linfócitos B, eu tenho folículo linfócitos B esperando a chegada do seu antígeno. Então, se entrar um antígeno e que o linfócito B estiver aqui, ele vai induzir uma multiplicação. E nos folículos linfóides, aqui do lado desses folículos linfóides, eu tenho áreas de linfócitos T. Então, eu tenho a célula M que passa o antígeno para dentro dessa placa de Peyer. Na placa de Peyer, eu tenho os folículos linfóides e tenho os linfóides portadores de linfócitos B, e eu tenho os linfócitos T que ficam aqui do lado. Então, ele vai reconhecer o antígeno. Então, digamos que um linfócito B capturou um antígeno específico em que o linfócito B era específico para aquele antígeno. Então, ele capturou esse antígeno aqui na placa de Peyer, ele vai migrar através de vasos eferentes, ele vai só começar a diferenciação aqui na placa de Peyer. Depois ele vai migrar pelos vasos eferentes até um folículo, um linfonodo para a aorta. O linfonodo que tem toda naquela região, toda a região do abdômen. Então, naquela região e na região paraórtica, eu vou migrar, ele vai carregar aquele antígeno por gânglio linfático, por um linfonodo. Nesse linfonódulo, ele vai terminar a sua diferenciação num linfócito B, que vai se transformar num plasmócito, e esse plasmócito, então, específico para aquele antígeno que entrou em multiplicação e diferenciação, vai voltar de novo pela corrente sanguínea e se espalhar por toda a mucosa intestinal. Esses plasmócitos vão ficar aqui jogando anticorpos específicos para aquele micro-organismo que estimulou a sua indução. Então, nós temos aqui na luz, e esses anticorpos vão ser jogados os plasmócitos vão ficar no tecido subcutâneo e vão ficar jogando os anticorpos para a luz intestinal. E esses anticorpos vão ficar recobrindo todo o muco que tem na mucosa do epitélio intestinal. Então, aquele linfócito plasmócito que foi porque é específico para o antígeno, então é aquele que está na lâmina própria da luz intestinal. Então, ele é um linfócito, ele é um plasmócito que vai produzir anticorpos especificamente da classe IgA por causa do microambiente específico da luz intestinal que estimula a produção de anticorpos da classe IgA. Então, esse plasmócito foi capturado pela célula de M, induzido a responder na placa de Peyer, migrou para um gânglio linfático e retornou para toda a mucosa da luz do epitélio intestinal, ele vai ficar aqui do lado de dentro da luz intestinal, na lâmina própria, produzindo os anticorpos da classe IgA. Esses anticorpos da classe IgA, eles vão ter receptores para esses anticorpos, que a gente vai discutir isso numa outra aula, de modo mais aprofundado, e eles vão ser capturados e jogados para a luz intestinal. Então, eu vou ter
anticorpos da classe IgA em toda a luz intestinal, em toda a luz das vias respiratórias e da geniturinária, protegendo nosso organismo da entrada dos micro-organismos patogênicos. Então, eu tenho o IgA na luz intestinal, ele vai ser capturado por um antígeno, e esse antígeno vai ser impedido de entrar no nosso organismo, fazendo a defesa do nosso organismo. A mesma coisa aqui, um plasmócito produzindo anticorpos da classe IgA, e esse anticorpo da classe IgA vai ser capturado pelo componente secretório, que é um receptor na membrana da célula epitelial, na parte basolateral dessa célula, que vão ficar esses receptores, e vão migrar por dentro da célula epitelial e serem jogados na luz da luz intestinal, na luz das vias respiratórias, na luz da via geniturinária. Então, em todo o nosso tecido, no tecido linfóide associado à mucosa, nós vamos ter um mecanismo de defesa protegendo o nosso organismo contra infecções. E hoje também, cada vez mais, está se considerando que o sistema imune, um sistema imune cutâneo, porque muitos micro-organismos estão entrando no nosso organismo através da epiderme, né? Então, ele vai entrar por um corte no tecido, ele vai entrar por uma picada de inseto, e aqui eu tenho várias células que vão ter função de células apresentadoras de antígeno, eu tenho linfócitos que estão distribuídos nesse tecido subcutâneo e vão capturar esses antígenos e fazer a drenagem para a circulação sanguínea e a circulação linfática. Então, nós vimos que nós temos órgãos linfóides primários e secundários. Os primários, onde vão formar linfócitos B, que é a medula óssea, e linfócitos T, que é o timo. Nós temos órgãos linfóides secundários, que são os linfonodos, o baço, tecido linfóide associado à mucosa e, cada vez mais, o tecido imune cutâneo, o sistema imune cutâneo, e que são os locais onde vai ocorrer a indução da resposta imune primária. Então, só ocorre a resposta imune primária em órgãos linfóides secundários. Então, ele vai encontrar o antígeno e induzir uma resposta imune, ou de linfócitos T, ou de linfócitos B, protegendo o nosso organismo. Bom, então, nós vimos nessa aula os aspectos relacionados às células da imunidade inata, as células da imunidade adquirida e onde elas se localizam dentro dos órgãos do sistema imunitário. Então, agora vocês leiam o material que foi indicado e respondam ao formulário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar pelo fórum para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos.